Glória a Deus. Graça e paz, irmãos queridos. Diga para alguém só, paz do Senhor, meu querido. Diz para ele, paz do Senhor. Não se fala muito mais, mas você está dizendo, receba a paz que excede todo entendimento. Diga para ele agora, receba a paz que excede todo entendimento. O shalom de Deus possa estar sobre a sua vida. É um privilégio estar com vocês pela primeira vez. Conheci o pastor Natan através do Bispo Diego. Quem lembra do Bispo Diego Souza aqui? Meu grande amigo. E hoje estou tendo a honra de conhecer o restante da família, apóstolo Eustáquio, apóstolo Damares, pastor Natanael está por aí também, todas as esposas. Deus abençoe e conhecer cada um de vocês. Essa igreja primitiva, uma igreja abençoadíssima, é um privilégio estar aqui. Minha esposa acabou de cantar com meu filho mais velho. Nós temos ainda o João, que tem 17, pela misericórdia, são os pastores lá em São Bernardo. Eu estou com o privilégio de compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração. Bem, coloca a mão sobre o teu coração. Eu queria orar para entregar este momento, para abençoar este tempo, que a palavra não é minha, a palavra é dele, que a palavra dele possa fazer total diferença sobre a tua vida nessa noite. Pai, eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, no nosso coração, Deus. Pai, teus filhos estão, Pai, colocando as mãos sobre o seu coração, estão de corações abertos para receber essa semente, para receber essa palavra que vai crescer, ó Pai, na vida deles, Pai, que teu Espírito possa comunicar de maneira excelente, de maneira incomparável, Senhor, que aquilo que eu estiver limitado, Senhor, a compartilhar, que teu Espírito possa transmitir, ó Pai, com excelência, Pai, que nada possa roubar essa semente, que nada possa roubar esta palavra, que teus filhos possam viver essa realidade, Pai, de fato, que os céus possam tocar a terra nesta noite, possa fazer total diferença neste ambiente. Esse é um ambiente, Pai, que não é comum, isso não é um ambiente normal, isso é um ambiente espiritual, onde a tua glória se manifesta, onde o teu poder faz a diferença, Senhor, onde, Senhor, Pai, aquele que entra oprimido, sai liberto, transformado, restaurado, aquele que entra enfermo, seja físico ou emocionalmente, sai, Pai, curado pelo teu poder, Senhor. Espírito Santo, Pai, só possa mudar, ó Pai, as nossas mentes, trazer uma metanoia poderosa através do Evangelho, Pai. A tua palavra diz que a fé vem por ouvir, ouvir a tua palavra, Senhor. Então, este é um ambiente de fé, este é um ambiente de avanço, esse é um ambiente de transformação e de milagres, Pai. Nós oramos e abençoamos, Pai, este tempo de palavra, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar, amém? Glória a Deus. Vocês estão no ano do avanço. Ano passado, lá na nossa igreja local, após nós vivemos um ano da expansão. Nós não sabíamos, nós já saímos de um lugar de 1.500 metros e fomos para um lugar de 18 mil metros. Diga para alguém que está, cuidado, você está no ano do avanço. Tudo aquilo que a gente profetiza acontece. Então uma nova realidade está sendo colocada diante dessa igreja. E a igreja não são essas quatro paredes. Quando a igreja avança como instituição, quando os apóstolos dessa casa, os pastores dessa casa, Deus coloca no coração deles uma palavra, é sobre a tua casa avançar. É sobre lá no seu trabalho você avançar, é sobre na tua empresa você avançar, é sobre uma família que avança, seja ela na comunhão, seja ela espiritualmente. Então, diga para alguém que está ao seu lado, é um tempo de avançar, tome posse dessa palavra, que não possa ser uma palavra perdida, simplesmente dita, é bonito falar que é o ano do avanço, não, é uma realidade espiritual sobre a tua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém, eu creio. E lá na nossa comunidade, nós estamos no ano do governo este ano, então entramos no ano do governo. Lógico que Deus governa todas as coisas, né? E Ele nos deu autoridade para governar. Então, faça assim com a sua mão assim, Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas na teologia, na palavra de Deus, nós somos embaixadores do reino aqui na terra para governar sobre todas as coisas. Então esse é um ano que você também vai governar sobre as tuas emoções, sobre a tua família, sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração uma palavra, eu sei que ela já está batendo aqui com algo que já foi ministrado aqui, mas eu não sabia. Então, enfim, são coincidências do Espírito, né, de fato. Deixa a arca, chacoalha alguém que só diga assim, é tempo de você deixar a arca. Que arca, pastor? Não tem arca agora, não tem condicionado de arca aqui, né? Apesar que hoje precisava de uma arca. Quem pegou chuva aqui, viu? Eu quase comprei um barco para chegar aqui, mas que chuva poderosa. Então, mas teve um tempo que precisou de uma arca, e essa ferramenta está na palavra de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 21, né? Então, a bênção de Deus é sempre geracional.
E eu fico muito feliz porque assim como acontece na minha casa, acontece nessa família espiritual aqui também. Então, o avô foi pastor, o sogro do apóstolo Eustáquio, pastor, e os filhos pastores. É uma bênção geracional. Deus ama a família. A família faz total diferença, ainda que as pessoas tentam distorcer essa realidade. O certo virou errado, o errado virou certo, mas na palavra de Deus e para quem serve a Deus, continua da mesma forma. A família é um projeto de Deus. Família é algo poderoso, então tudo é sobre família, há uma bênção geracional. Pastor, mas eu sou o primeiro da minha geração. Então, a partir de você, há uma bênção geracional. Uma nova história está sendo construída, está sendo estabelecida a partir de você. Você não está de fora, você tem esse poder para governar essa situação na sua vida. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 5, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Sempre aquelas coisas, ele gerou, né? Mas vai ser claro para você. 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Diga comigo, Enoque andou com Deus 300 anos. Isso é importante. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Fala, uau, é muito tempo, né? Fala sério. Enoque andou com Deus. Está frisado que ele andou com Deus. Segunda vez que o texto diz a importância disso. E já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Enoque andou com Deus. O texto repete. Sabe por quê? O que nós plantamos, nós colhemos. Então Enoque tem uma semeadura, ele anda com Deus. Há uma diferença de quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida pelo exemplo. Eu tenho certeza, o pastor Eustáquio conversava comigo sobre o exemplo do sogro dele. Ele quis ser pastor baseado naquele exemplo que ele tinha. Os filhos deles querem ser pastores baseado no exemplo que tem em casa. Infelizmente, não é todas as casas sacerdotais que há esse exemplo. Tem filhos que falam assim, a última coisa na vida eu quero ser pastor, eu quero fugir desse negócio. Mas quando há um exemplo, ele quer fazer parte. Então tem exemplos que são bons, exemplos que são ruins. Por exemplo, o pai é corintiano, o que o filho é? Exemplo ruim, lógico. É um problema aí. É terrível, cai por terra os inimigos de Deus. Eu fui na virada, orei naquele estágio, junto com o André Valadão, para cair por terra, não sei se adiantou muito. Mas enfim, mas aí tem um exemplo bom. O pai é São Paulino, o filho fica o quê? São Paulino, glória a Deus por isso. Os irmãos que participam, é igual lá na igreja. Acho que mandaram um pessoal desse para cá. Tem corintiano aqui, não sei. Coloca a mão na cabeça para ver se sai o mal aí. Expulsa esse capeta que está tomando conta. Não sei aonde, mas tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem. Mas enfim, brincadeiras à parte, o exemplo é muito forte. Vários homens de Deus, pelo exemplo, as coisas acontecem. Então, faz total diferença o exemplo que nós damos para os nossos filhos. Né? Desde pequeno, o Mateus andava numa van, nós tocando em igreja em igreja, em lugar em lugar, com a Além do Véu, que hoje é Além do Velho, pelos cabelos brancos. E hoje o Mateus, pelo exemplo, está ministrando louvor no Brasil inteiro. Então, quem é pai e mãe que levanta a mão para o céu aqui? Os teus filhos vê o exemplo do que vocês fazem. Aquilo que é bom e aquele que é ruim. E Enoque tem um exemplo para a sua geração. Ele é alguém que anda com Deus. Diga assim, Enoque tem um bom exemplo. Ele anda com Deus. Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Faz total diferença você andar com Deus, meu irmão. Sabe o que acontece? A tua geração será abençoada através do exemplo que você está dando, porque você busca Deus. Porque você honra a Deus, a sua geração honrará e buscará a Deus. Toda maldição será quebrada a partir de você, porque você tem um compromisso com o reino, com a verdade, com a palavra, com os princípios do reino do Senhor. Essa é uma realidade. Depois vem o Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Então, quando você caminha com Deus, aquilo que você gera é duradouro. Diga para alguém, quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, o que você gera é duradouro. Matusalém viveu 969, é tempo, hein, gente? São de Enoque ao nosso personagem de hoje, Noé, o homem da arca, são 4 gerações, fala assim, 4 gerações. Gênesis capítulo 5, verso 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque.
Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo, que eu falei, 969 anos e morreu. Aos 182 anos, aqui que vem, e nós vamos começar a falar sobre o que queremos falar hoje. Lameque gerou um filho. Olha esse versículo 5 para você gravar no seu coração. Eu queria que você prestasse muita atenção no verso 29. Gênesis 5, verso 29 diz assim, olha Lameque dizendo a respeito de Noé. Deu-lhes o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E aqui há uma chave poderosa. Eu já falei, cadê os pais e as mães? E para quem não é também vai ser. E para quem declara tantas coisas a respeito da sua vida, diga assim, há poder nas minhas palavras. Sabe, nas suas palavras podem ter vida e pode ter morte. Todos vocês conhecem a Bíblia. E aqui há uma palavra poderosa. Agora, meu irmão, há uma palavra completamente, uma autoridade completamente diferente quando um pai fala, quando uma mãe fala, quando uma mãe ou um pai amaldiçoa, ou quando uma mãe ou um pai abençoa. Está entendendo? Seu lerdo, seu burro, você não consegue. Quem está entendendo isso? Isso são palavras de maldição. Mas talvez você possa dizer hoje, meu filho é um abençoado, meu filho é um servo do Senhor. Ele nasceu para fazer a diferença sobre a terra. E eu queria que você fizesse assim com a sua mão e começasse a declarar diante do Senhor. Comece a declarar palavras de bênção. Vou te ajudar um pouco. Deus, ó Pai, os filhos, ó Pai, do Pai desses teus servos, Pai, são abençoados, são benditos, farão a diferença sobre a terra, Pai. Onde eles pisarem, Senhor, será, Senhor, ó Pai, um divisor de águas, porque a tua presença entra onde os teus filhos, ó Pai, vão entrar, Senhor. Eles serão homens e mulheres bem-sucedidos, Senhor. Pai, mais do que isso, eles serão servos do Deus Altíssimo, embaixadores do teu reino aqui na terra, Senhor. Eles terão uma palavra de vida, uma palavra de transformação, Pai, através, ó Pai, de cada pai, de cada mãe, toda a maldição será quebrada, Senhor, sobre os seus filhos, no nome do Cordeiro Santo, do sangue de Jesus, amém, aleluia. Você pode celebrar o Senhor por isso, porque tem maldições sendo quebradas neste lugar. E Lameque, ele está profetizando o que aconteceria. Isso é quem profetiza, ele já declara o futuro. Diga assim, as minhas palavras têm o poder de mudar o futuro das próximas gerações. Tem o poder de mudar o futuro. Então, Lameque simplesmente vai declarar aquilo que vai acontecer e que Noé vai fazer e que ele nem imaginava, mas ele profetizou. Segundo a Crônicas 16 diz, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Então, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que têm o coração inclinados a Deus. Então, o primeiro ponto desta mensagem, para a gente cravar no coração, não sei se você costuma anotar aqui, lá a gente faz uma nota, que é para poder estudar de novo. Então, ande com Deus. Chacoalha alguém e diga para ele assim, ande com Deus, meu querido. Ei, você está em 12 dias proféticos. Em 12 dias que vão transformar a tua história, você tem que mudar algo no teu coração, você tem que andar com Deus, você tem que caminhar com Deus todos os dias. Todos os dias a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. O próprio Jesus se retirava em todo o tempo para orar, então você tem que andar com Deus. Essas 4 gerações, elas andavam com Deus, e Noé também vai andar com Deus. Há uma semente geracional. Gênesis capítulo 6 diz assim, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá mais com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Então aqui, porque entrou a perversidade, porque entrou a desobediência, há uma sentença contrária do próprio Deus para o povo. Gênesis 6, verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Faça assim com a sua mão assim, ó, pensamento e coração. O inimigo trabalha sempre da mesma forma, é no pensamento e é no coração. Se teus pensamentos começarem a vagar por aí,
se teus olhos forem procurar coisas que não combinam com a vontade de Deus, se teu coração for inclinado para as coisas que não servem ao Senhor, os seus princípios, então você vai se tornar um desses homens. Mas você veio aqui para ouvir essa palavra, porque essa maldição será quebrada sobre a tua vida. Diga assim: os meus pensamentos serão os pensamentos de Deus, o meu coração será guardado. A palavra de Deus diz: a tua palavra eu guardei no meu coração. Olha o versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, todas as grandes animais, pequenos e aves dos céus. Arrependo-me de ter feito o homem. E agora? Game over. Como é que vamos fazer? Então Deus se arrependeu, acabou tudo. E eu vejo Deus dos céus olhando para algumas situações hoje e falo assim: meu Deus, o que está acontecendo? Deus fica assim: o que está acontecendo na terra? O que está acontecendo na terra? Agora, na palavra de Deus sempre tem um mas. Sabe o que acontece? Sempre tem alguém que provoca esse mas de Deus. Sempre tem um povo que provoca esse mas de Deus. E eu creio que aqui em Itaquá tem um povo que está provocando nesses dias o mas de Deus. Se está provocando algo poderoso no coração de Deus, se Deus se fecha o coração dele diante da desobediência, Deus abre o coração dele diante da busca sincera pela tua presença. Onde estão aqueles que estão buscando com sinceridade ao Senhor neste lugar? Onde estão aqueles que estão com o coração inclinado buscando ao Senhor 12 dias neste lugar, crendo que o Senhor fará grandes coisas? Deus, como pai, muda quando olha para um filho que age diferente dos outros filhos, sabe? O pai, como Deus, ele sempre vai amar todos os seus filhos. Mas quando o filho é diferente, o pai age diferente. Age ou não age? Sim ou não? E é o que acontece nesse texto. O sentimento de Deus muda quando ele olha para Noé. Muda, pastor? Muda. Olha aqui, Gênesis 6, verso 8. Para a gente poder ir pregando. A Noé, porém, diga comigo, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Olha como a nossa decisão, olha como a nossa atitude, olha como a nossa posição diante de Deus é aquilo que você está fazendo aqui. Meu irmão, você não está aqui com a cabeça lá na tua casa, você não pode fazer isso. Você tem que se entregar de todo o coração, você tem que estar atento desde a primeira oração, cada louvor, cada palavra liberada, tudo que é ministrado nesse lugar, você tem que estar com o teu coração aberto. Porque o Senhor está aqui passando e olhando a nossa atitude diante dEle. Essa é a verdade. Verso 9, essa é a história da família de Noé. Agora olha que ponto top aqui. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Faça assim comigo assim, ó, justo, íntegro e andava com Deus. Vamos de novo, você não fez. Justo, íntegro e andava com Deus. Para gravar no coração, diga assim, ó, justo, íntegro e andava com Deus. Ué, ele andava com Deus. Olha o exemplo que ele tinha que estar em casa. Desde a 4ª geração dele, ele está vendo pessoas que andam com Deus. E ele está replicando. Olha a importância que tem de você ser um testemunho vivo na vida das pessoas. Talvez não de um filho, mas de um jovem. Talvez na sua escola, o José anda com Deus, o João anda com Deus. Você pode ser um testemunho poderoso que vai passar para as gerações. Você tem esse poder de Deus. Então ele era justo. Onde estão justos aqui nesse lugar? Tem justo nesse lugar? Tem justo nesse lugar, meu irmão? Não era justo. Então nós temos que ser justos. Agora, tome cuidado, porque o coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, pastor Natan. O coração do homem tem poder de roubar a justiça. Quem está entendendo isso? Vamos tentar dar uma adequadinha assim. Por causa da bondade. Não, meu irmão, certo é certo, errado é errado. Diga para alguém, certo é certo, o errado é errado. Diga assim, o meu Deus age com justiça. Integridade, ele é íntegro. Você e eu precisamos tomar cuidado com as propostas. Eu vim aqui para te abençoar, meu irmão. Eu não vim aqui só para liberar uma palavra sobre a tua vida. Vim para liberar várias palavras da tua vida, mas eu vim aqui para pregar a palavra para que você tenha uma nova atitude e receba uma nova posição diante de Deus. Quem quer ter uma nova posição aqui na terra diante de Deus? Então você precisa entender essa palavra. As propostas têm o poder de roubar a nossa integridade. A integridade daquele povo estava corroída, corrompida,
Faça assim com a sua mão, Deus, em nome de Jesus, Pai, que teus filhos, ó Senhor, possam fechar os olhos, ó Senhor, e fechar o coração para toda proposta, Pai, que não tem a ver com a tua vontade, para toda proposta, Pai, que afasta, Senhor, dos teus princípios e da tua verdade, para toda proposta, Pai, que possa roubar o coração deles, Pai. Eles são justos, eles são íntegros, ó Pai, eles estão neste lugar, estão buscando a tua presença, porque eles andam com o Senhor, ó Pai, que a decisão de cada família aqui representada, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança, de cada um dos teus filhos, possa representar e chamar a atenção do Senhor, ó Pai. Eles não são todo mundo, não vão viver com todo mundo, eles são a sal da terra e a luz do mundo, ó Senhor, ó Pai. Eles foram chamados para fazer a diferença em Itaquá, Pai, no Alto Tietê, em São Paulo, aonde eles plantarem, Pai, a planta dos pés deles, Senhor, será diferente o ambiente, Pai. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Noé, por ter um relacionamento, e é o terceiro ponto dessa parte aqui, ele por ter um relacionamento com Deus, ele ouvia Deus, e por ouvir Deus, ele conhece o futuro. Ele conhece o futuro. Há uma palavra no meu coração para isso. Ainda que termine todas as coisas, sabe? Tem hora que a gente olha assim e parece que as coisas não vão dar certo, parece que as portas vão se fechar. Eu quero dizer para você, meu irmão, se tiver justiça, se tiver integridade e se tiver um relacionamento com Deus, há uma esperança de um novo começo para a tua história e para a tua vida. Ainda que todas as portas parecem que estão se fechando, se houver justiça, se houver integridade, se houver um relacionamento com Deus, há um novo começo para a tua família, há um novo começo para a tua empresa, há um novo começo para a tua história. Ponto 2 dessa mensagem: escolhidos para uma missão. Diga assim comigo: eu fui escolhido para uma missão. Aí talvez você fale assim: pastor, você mesmo. Você foi escolhido para uma missão extraordinária. Você é abençoadíssimo. Você fala assim: não, pastor, mas é o outro, é o do meu lado. Não, você foi escolhido para uma missão extraordinária, assim como Noé. Gênesis capítulo 6, verso 13 em diante. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os derrubarei, destruirei com a terra. Agora olha o verso 14, gente. Qual é uma diferença para quem serve a Deus? Olha como vale a pena você estar nesses dias proféticos aqui. Diz assim: você, porém. Aponta para alguém e diz: você, porém, meu irmão. Diga assim: há um porém de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Há um porém de Deus. Diga para o outro lado: há um porém de Deus sobre a tua vida. Há um porém de Deus sobre a tua vida. Diga assim: vale a pena servir ao Senhor. Diga para ele: vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Quem acha que vale a pena, eu queria que você fizesse barulho, porque vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena. Deus olha para você diferente. Talvez as pessoas que você convive não olham, mas eu tenho certeza, se você age assim, Deus olha para você de maneira especial. Diz assim: fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento, revista de piste por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça o teto como de um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Muitos conhecem essa palavra, mas quem conhece a história de Noé aqui, levanta a mão para o céu, me ajuda. Amém? Quase todos conhecem, porque é uma história conhecida, estão nos desenhos, está na escola dominical. A gente tem muito novo convertido na igreja apóstola. Eu fico explicando a história da arca, mas eu vi que o pessoal aqui está inteirado. Então, vamos seguir. Segue o fluxo. Agora, eu não sei se você sabe, eu acho que sim. Olha a missão de Noé: salvar a existência. E de repente ele tem que construir uma arca enorme. Só que até então, eu acho que se você não sabe, você fica sabendo, não tinha chuva. Nunca teve chuva. Chuva é algo inexistente. Olha que coisa louca. Deus pede para ele uma coisa maluca. Quem anda com Deus é maluco. Chacoalha alguém: que anda com Deus é maluco mesmo. É meio 13 mesmo assim. Então,
meio doidão, você está, né? Desorientado, por isso que a gente é tirado de maluco. Quem já foi tirado de maluco aqui? Levanta. Eu sei que tem uns irmãos aqui, você é maluco, acreditando nas coisas doidas. Se você acha que você é doido, imagina Noé. Chegar para todo mundo fazer um barco, nunca choveu. Então não choveu, não tinha, vai não dar como? O que vai fazer? Vai morar naquele negócio lá? Então não tem chuva. Agora, a Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Nós esperamos. Quem tem promessa de Deus aí? Quem tem uma missão do céu sobre a tua vida? Quem Deus chamou para viver coisas loucas aí? Pega suas duas mãos para o céu e diga assim: eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Eu não estou vendo evidência nenhuma, mas o meu Deus disse que vai acontecer, e se Ele disse, vai. Eu estou vendo que é loucura para os homens, mas meu Deus confunde os homens, aleluia. Ele confunde o padrão humano e realiza coisas sobrenaturais. Levante suas mãos para o céu e diga assim: eu vou crer. Eu vou crer contra a situação, eu vou crer contra a possibilidade, eu vou crer contra aquilo que é possível, e por isso eu vou viver coisas sobrenaturais sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus. Noé, esse cara semelhante a mim e a você, ele crê no negócio maluco, é muita fé. Abraão, o pai da fé, e Noé, o doido da fé. É ou não é? Só tem capacidade para ouvir e acreditar no que Deus fala quem tem um relacionamento diário com Deus. Essa é a diferença. Porque muita gente não acredita, porque não tem relacionamento com Deus, não anda com Deus, não ora, não busca, não fala com Deus, não vai acreditar. A sua fé vai ser superficial. Faz uma campanha de 12 dias de clamor, só vem 2 dias do clamor, então ficou 10 meses para trás, então a fé está superficial. Pastor, mas eu faltei os outros dias, então a partir de agora não falta mais, meu irmão, fecha o ciclo. Fecha o ciclo, que você possa buscar ao Senhor com força, com intensidade. Ah, pastor, mas sabe o que é? A missão é para quem é capaz. E eu vou te contrariar de novo. Noé não era comandante de navio. Não era comandante, ele não tinha raiz. Noé não era engenheiro. Imagina construir um barco daquele tão complexo. Noé não era engenheiro. Noé não era veterinário para cuidar dos bichos, não. Então, a missão dele era completamente fora da sua capacidade. Diga comigo, Noé era agricultor. E não tinha terra dentro do barco, não tinha como ele ficar plantando soja, milho, não tinha. E Deus chama o agricultor. Sabe o que acontece? Você precisa aprender isso, cravar no seu coração. Não é sobre capacidade, mas muitas vezes é sobre obediência. Diga para alguém, muitas vezes não é sobre capacidade, mas é sobre obediência. Cadê os obedientes? Tem obediente aqui nessa igreja? Nós precisamos obedecer. O que falta em mim e em você muitas vezes é um relacionamento para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e cumprir a missão. Faça assim comigo: ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, 2, entende a voz de Deus e tem coragem para cumprir a missão que Deus te deu. Vamos repetir de novo? Ouvir a voz de Deus, você passa a entender a voz de Deus e tem coragem para cumprir a missão. Então não é sobre capacidade humana. Noé não tinha capacidade como eu e você. Se falasse há pouco tempo atrás, pastor, vou tomar conta da igreja, vou nada, como diz o outro, vou não, estou correndo dessa igreja. Não tenho capacidade, não é comigo. Tanto é que meu irmão vazou antes para Santo André, 7 anos atrás. Aí eu falei, vou ajudar meu pai aqui, no fim estou lá na igreja. Não tem jeito passei o quê? Passei a andar com Deus mais de perto nessa missão. Passei a ouvir a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus compreende o que Ele quer fazer, não tem solução, você tem que caminhar diante disso. E aí você começa o quê? Criar coragem para cumprir a missão. Há uma missão poderosa lá na sua escola. Há uma missão poderosa lá no seu trabalho. Há uma missão poderosa lá na sua família. Há uma missão poderosa neste bairro. Há uma missão poderosa de Deus sobre essa cidade. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que entender a voz de Deus. E você tem que cumprir a missão de Deus neste lugar.
Sabe por quê? Por mais que vocês tenham uma visão apostólica maravilhosa, pastores maravilhosos, nós precisamos ter o que? Um exército de pessoas prontas para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e cumprir aquilo que Deus tem para fazer aqui nessa cidade, nas cidades ao redor. Quem está entendendo esta verdade? Então, essas paredes terão que ser quebradas, um lugar maior vai ter que chegar, uma multidão vai ser alcançada, porque tem um exército que ouve a voz de Deus, entende a voz de Deus e se levantou para cumprir a missão que Deus tem para realizar através da sua vida. Então as escolas serão invadidas pela missão, as faculdades serão invadidas pela missão, os comércios dessa cidade serão invadidos, porque aqueles que ouvem a voz, aqueles que entendem a voz, aqueles que cumprem a missão vão se levantar neste lugar. Quem está entendendo isso? Aí há um avanço, Deixa eu te dar uma notícia, pastor, mas é sobre o ministério. Erga suas mãos aos céus, eu quero declarar sobre a tua vida. Não tem como. Quem é corpo de Cristo aqui neste lugar? Não tem como. Quando a igreja avança, você avança. Quando a igreja avança, a tua casa avança. Quando a igreja avança, o teu trabalho avança. Quando a igreja avança, a tua família avança. Todas as coisas são transformadas. Não tem como separar uma coisa de outra. O que acontece na igreja se manifesta na sua casa. O que se manifesta na sua casa se manifesta na igreja, meu irmão. Nós somos uma família espiritual e as portas do inferno não podem prevalecer contra essa família espiritual, aleluia. Você vai avançar em nome de Jesus. Então tem uma frase que falam, o pessoal gosta de falar: o escolhido não tem escolha. É e não é, porque na hora de cumprir a missão nós temos escolha, e muito cuidado com isso, porque em algum momento lá, quando Deus falou assim, é para assumir aí a igreja, se eu desse os passos para trás, você acha que Deus ia ficar esperando? O Criador do universo ia ficar esperando. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você tem a decisão de cumprir ou não cumprir a missão. Você tem a tua decisão. É lógico que uns vão parar na boca da baleia, lá no ventre da baleia. Acontece essas coisas aí, eu não quero. Eu falo assim, a pior coisa que pode acontecer, apóstolo, é estar fora do centro da vontade de Deus. Eu falo: Deus, não me empurra para fora de lugar nenhum. Não me empurra para dentro de lugar nenhum, Deus. Que eu possa ouvir a tua voz, que eu possa entender a sua voz e que eu possa obedecer a sua voz. E muita gente vai parar em lugares que não era para estar, porque não ouviu a voz, não entendeu a voz. Amém. Eu não consigo sair disso, mas vamos embora, vamos seguir. Acho que eu tenho um pouquinho ainda. Noé escolheu o favor de Deus. Será que você pode fazer assim: Deus, eu escolho o teu favor? Diga assim: eu escolho a tua vontade. É a tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é a minha vontade. Diga assim: os meus planos, os meus sonhos podem ser frustrados. Agora erga suas mãos aos céus. Diga assim: os planos do Eterno, o plano do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os planos dos projetos do maravilhoso Deus, jamais podem ser impedidos e podem ser frustrados. Que eu possa andar na tua vontade, Deus. Gênesis 6, verso 18: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos. Diga assim: a bênção de Deus é geracional. Diga assim: eu tenho poder de mudar a minha descendência. Diga assim: eu tenho poder de influenciar através da palavra a minha descendência. Aleluia. Ponto 3 para nós terminarmos: deixe a arca para trás. Tema da mensagem desta noite. E eu vou ler aqui, mas você já vai entendendo que tem coisas que você tem que deixar para trás hoje. Deus me deu a direção quando eu estava ali de joelho, que nós vamos trazer pessoas que precisam deixar coisas para trás aqui para frente, só posso permitir. E eu gostaria de orar por vocês junto com os profetas dessa casa. E eu não sei, o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Gênesis 8, verso 1. Então Deus lembrou-se de Noé. Olha que doido isso aqui. Vocês acham que Deus tem amnésia?
Quem acha? Quem acha que Deus tem amnésia aí? Você precisa estudar, né? Para saber no original o que é de verdade isso aqui. Senão o cara fica confuso, né? Pode falar assim, que Deus está com amnésia? Será que está com problema lá? Vamos embora. Então Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra. Chacoalha alguém diz para ele assim, diz para ele, ei, Deus manda vento, às vezes, viu? Às vezes o vento não vem do diabo, não. Tem uns ventos que vêm de Deus mesmo, mas esse aqui é de Deus, por exemplo. Deus mandou o vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui no original é Zacar, diga comigo, Zacar. Esse é o ponto aqui do texto, quando você vai falar que Deus se lembrou. Sabe o que é Zacar? Vou explicar para você que isso aqui é bem importante. Presta atenção aqui para a gente terminar. A Zacar é a lembrança para a execução de algo que já estava planejado. Diga assim, Zacar é a lembrança para a execução de algo que já estava planejado. Então Deus está dizendo assim, chegou o tempo daquilo que estava planejado sobre a vida de Noé e da sua família, vai acontecer agora. Quem tem fé para receber isso? Eu não sei. Faça assim com a sua mão. Eu não sei o que foi declarado sobre a tua vida. Eu não sei as palavras que foram liberadas sobre a tua casa. Mas eu estou aqui como profeta de sacerdote para dizer para você, Deus lembrou-se. Aliás, o Zacar de Deus chegou sobre a tua vida. Sabe, tudo aquilo que estava planejado, porque Deus não mudou de ideia. Deus não se esqueceu de você. Mas hoje Ele me trouxe aqui para dizer para você que chegou o tempo de tudo aquilo que já estava planejado, desenhado, projetado nos céus, daquilo que Ele desenhou ao respeito da sua vida e da sua casa. Chegou o tempo de acontecer e de se manifestar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que você pode fechar as suas mãos. Eu queria que aqueles doidos que têm fé assim começassem a glorificar a Deus por isso, começassem a celebrar e agradecer por esse tempo. É o tempo do cumprimento. Diga assim, chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha história. Chegou o tempo do cumprimento da promessa do Eterno sobre a minha história. Oh Espírito Santo. Sabe o que é poderoso? Não posso. Que aí foram 370 dias, 375, 360. Teólogos vão dizer, mas é muito dia, é um ano e pouquinho. Que Noé ficou dentro daquela arca, sim ou não? Os animais, até baixar água, aí tudo, até chover, até boiar, até começar, né, a navegar, todo tempo lá, 370 dias, é bastante tempo, não é? E com a gente acontece do mesmo jeito ali. A arca era uma ferramenta e um projeto de Deus, sim ou não? Só que acabou aquele tempo. Sabe, Deus falou muito forte no meu coração esses dias a respeito disso. Era de Deus? Era de Deus. Deus trouxe até ali? Trouxe até ali. Deus usou aquela arca para preservação? Usou. Mas agora Deus está dizendo assim, sai da arca, chegou um novo tempo sobre a tua história. Por isso que você vai deixar coisas para trás, porque às vezes tem coisas até que você valoriza muito. Tem portas até que Deus abriu. Tem situações até que foi Deus que colocou, mas acabou aquele tempo sobre a tua vida. Você precisa entender, você precisa encerrar esse tempo da tua história. Agora, antes de Noé entrar naquela arca, ele era importante, ele era conhecido, e muito mais conhecido diante de Deus. Mas você pensa que, vamos pensar comigo, toda a existência foi destruída, não foi? Jamais, tudo ali. Então Noé, ele entra naquela arca até um pouco importante. Mas quando ele é expulso daquela arca, porque Deus vai falar assim, pega a sua família, tira todo mundo da arca. Deus fala assim, tchau, para fora da arca, sai da arca. Tipo, está praticamente expulsando eles ali. Mas você precisa entender o seguinte, quando Noé, neste novo tempo, pisa naquela terra,
tudo que tem, tudo, toda aquela terra pertence a Noé e a sua família, a sua descendência. Quem está entendendo essa mensagem? Levante suas mãos aos céus. Eu quero dizer que essa nova estação é muito mais poderosa. Este novo tempo é de muito mais excelência sobre a tua vida. Há um novo tempo espiritual chegando para você, meu irmão. Você precisa tirar o pé para fora dessa arca. Você precisa deixar esse tempo para trás para viver esse tempo de maior revelação da palavra, de maior presença do Espírito Santo. Há algo poderoso sendo derramado sobre a tua história. Ei, este tempo foi poderoso, mas está chegando a melhor estação da tua família, a maior estação da tua casa, o tempo de bênção, aleluia. A paz do Senhor vai reinar sobre a tua família. Ei, meu irmão, você talvez teve um tempo maravilhoso de finanças, está chegando o melhor tempo financeiro. Eu vim aqui para profetizar, meu irmão. Quando você pisar para fora dessa arca, aleluia, você vai ver algo poderoso. Você vai olhar em volta e falar assim: olha o que o Senhor fez, olha como é poderoso o que o Senhor fez, olha o alcance que o Senhor está me dando. Chegou o tempo de avançar debaixo desta palavra, chegou o tempo de ir para frente, meu irmão. Oh, como Paulo disse, eu deixo para trás e olho para o alvo, que é o Cristo. Chegou o tempo de você olhar para frente e avançar, de acordo com a palavra que o Senhor declarou sobre a tua vida. Se coloque de pé, você que crê, eu queria orar por você. É um tempo de bênção, um tempo de excelência. Quando Noé sai da arca, se você ler os versículos posteriores, você vai ver que Deus declara que é um tempo de multiplicar. Agora vocês saem da arca e é para vocês multiplicarem. Há uma autorização de Deus para multiplicar, sabe? Eu sei que às vezes tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que querem fazer isso. Posso fazer isso? Eu posso. E eu queria que você que entende que é o tempo de você deixar coisas para trás, deixar uma situação para trás, deixar este tempo para trás. Pô, Deus, foi até Deus que abriu essa porta, mas Deus tocou no teu coração que tem uma mudança chegando. Eu queria que você saísse do teu lugar. O pessoal vai orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero declarar um antes e um depois da tua história, porque há um antes e depois na vida de Noé, e há um antes e depois para aqueles que creem. Que Noé creu, ele ousou crer. E se tem alguém que crê, sai do seu lugar, se mova, ele tem que fazer alguma coisa. Se Noé não ouve a voz de Deus e ele não se move para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, como é que ia ser? Como é que ia acontecer? Então, se é com você, corre para cá, corre para cá, corre para cá, corre para cá. Há um zacar de Deus, há um tempo do cumprimento, há um tempo da execução daquilo que Deus já planejou nos céus. O fato é que os céus vão tocar a terra nessa noite. Eu entendo que essa palavra não é para todo mundo, mas ela moeu alguns corações dessas pessoas que estão aqui. Amém? Eu vou orar, que eu estou no meu horário aqui. Glória a Deus. Vocês podem me ajudar em oração? Não sei como vocês costumam fazer aqui, mas vamos orar. Vamos abençoar esse momento. Deus,